Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento para casais da Academia do Amor. Estamos no primeiro módulo, vídeo 2 hoje, né? Onde nós estamos no segundo treinamento e vamos aqui tratar um assunto também muito importante que nós vamos estar fazendo aqui, ou ensinando você a fazer uma anamnese, né, do amor, anamnese do casal. O que a anamnese vai fazer, né? Vai estar analisando sintomas negativos, né? Que desde quando começou a acontecer até nos dias atuais. Todo sintoma tem uma causa. Então a anamnese vai investigar, né? Vai mapear, vai fazer um diagnóstico para descobrir a causa desses sintomas, desde quando iniciou até os dias atuais, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, eu quero que você fique até o final. Se você, né, tiver com seu companheiro aí, sua companheira, já convide, fala, vamos sentar aqui, vamos aprender um pouco, estudar, investir no relacionamento, investir no casamento, né? Como a gente tem falado, não existe casamento fraco, existe casamento não treinado, então tem que treinar. O relacionamento também é uma inteligência que nós temos, né? Uma das inteligências, a vida relacional, né? Os relacionamentos, nós precisamos desenvolver essa inteligência, né? Essa competência que é extremamente importante no relacionamento, e principalmente um casal que está ali, tem uma família, geralmente os filhos, né? Um casal que já está casado há um tempo vão ter seus filhos, então uma família constituída ali através de um casal, um homem e uma mulher, bem como a Bíblia ensina, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher. É esse o padrão, esse é o modelo de família que nós cremos, né? Assim como a Bíblia vai dizer. Então você que tem um casamento, você que tem um relacionamento, tem certeza que você tem o propósito ou já tem, né, a sua família, os seus filhos. É extremamente importante a saúde conjugal, a saúde do casal ali, do relacionamento. Isso aí vai ter vai afetar de forma direta o desenvolvimento e a nutrição dos filhos. É muito importante o padrão de vocês como casal para os filhos. Eles vão crescer realmente observando isso, né, e aprendendo com vocês. Aprendendo através do modo de vida de vocês, como casal. Então nós vamos entrar aqui nesse assunto e eu quero a sua participação. Você deixa os seus comentários aí, tá? E se você ainda não compartilhou esse canal com alguém, tem muita gente precisando, muita família sofrendo, muitos casais que estão na berlinda. Envie, depois de que acabar esse treinamento, esse vídeo para alguém. E nós estamos aqui numa sequência, então já tivemos o primeiro vídeo, o primeiro treinamento, é esse módulo 1, que é um módulo mais esse autoexame, esse autoconhecimento. Vocês vão estar jogando luz sobre o casamento, o relacionamento, para poder entender o que está acontecendo, né? Se vocês estão em crise, vão estar analisando o sintoma. Então uma pessoa, quando ela está doente, ela tem sintomas que estão mostrando que ela está doente. É necessário descobrir, né, qual a causa dessa doença ou desse problema. Então, nós vamos aqui iniciar com essa frase, né, que diz: a dor no casamento raramente começa com a traição, ela começa com o silêncio. Por isso que o diálogo é extremamente importante, a conversa, né, uma conversa madura, olho do olho, né, conversando com muito respeito. Gente, isso é um grande remédio, né? Isso é uma grande proteção para o casamento, o diálogo. Então essa comunicação é extremamente importante. E quando começa a haver esse silêncio, né? O casal começa a viver nesse silêncio, a comunicação vai se esfriando, vai se perdendo e cada um fica no seu canto ali. Isso aí já é um sinal realmente muito negativo e emergencial. Porque nós devemos dialogar e devemos conversar. E a anamnese ela só vai funcionar se houver esse diálogo, essa conversa, assim como um paciente, um doente, quando procura um médico, ele precisa conversar na consulta. O médico vai fazer perguntas ali
E através das respostas ele vai fazer um diagnóstico para começar a descobrir ali o que está acontecendo. Então o casal precisa conversar. A gente está falando aqui com um casal cristãos, eu acredito que a maioria dos que vão nos assistir são casais cristãos. E às vezes muitos cristãos, eles estão ali procurando viver uma vida espiritual, eles estão indo na igreja, no culto, né, tem o seu momento de devocional com Deus, vai para o secreto no quarto, outros vão fazer campanha no monte. Quando nós estamos enfrentando um problema de relacionamento, um problema conjugal, devemos sim usar as armas espirituais, devemos sim buscar o Senhor, devemos sim fazer propósitos, né, de oração, devemos ali consagrar a nossa vida, mas também, gente, existe uma forma natural e extremamente importante para poder lidar com esse problema, que é através da conversa e do diálogo. Você não vai descobrir nada se você não conversar, se você não sentar, se não olhar nos olhos e começar ali uma conversa madura. Talvez os dois estão alterados, talvez uma das partes está alterado naquele momento ali. Então, na conversa, vocês podem controlar isso, né? Pode acalmar essa situação. Então, a Bíblia fala que a língua branda, né, vai apagar o furor. Se a gente conversar com sabedoria, né, de uma forma branda, podemos apagar aquele fogo ali, aquele furor do momento. Então, ter uma conversa muito sábia e produtiva, né, que vai trazer bons resultados. Então, o que é a anamnese conjugal? É um processo de escuta profunda da dor emocional ignorada. Então, muitas pessoas estão sentindo essa dor emocional, principalmente as mulheres, né? As mulheres são realmente mais emotivas e elas sofrem mais emocionalmente do que o homem. Por isso que, às vezes, quando elas olham para o homem, né, para o marido ali, e vê que ele está tranquilo na dele, acha ou até interpreta isso como uma frieza, como um descaso, né? Então as mulheres geralmente elas guardam mais essas dores emocionais e isso não pode ser ignorado. Tem que agora trabalhar, gente, essa escuta, né? Essa escuta profunda, começar a conversar para descobrir. Todo sintoma vai ter uma causa, existe uma causa para aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa está tendo um comportamento, né, descontrolado. Às vezes, a pessoa está tendo ali um momento, uma crise, né, momentânea. E, às vezes, não tem ninguém para poder ouvir, para poder perguntar o que está acontecendo, vão descobrir. Então, o casal, gente, está junto para isso. A própria Bíblia vai dizer que 2 é melhor do que 1. Então, se tem 2 ali, não é para os 2 ficar brigando, né, disputando quem tem mais direito, quem é melhor, mas é para um ajudar o outro. Está alguém em crise, o outro está bem ali, ele deve, né, através do diálogo, através do respeito, do carinho ali, tentar achar qual que é esse problema. E geralmente a pessoa que está se afogando nessas crises emocionais, ela não vai descobrir a causa. Talvez a pessoa está cega, ela não vai conseguir enxergar. E com essa conversa, com essa escuta, né, parar para tentar descobrir, ouvir a dor do coração, saber por que está acontecendo aquilo ali, você vai ter mais força se tiver mais alguém com você. Então tem algumas perguntas que você deve fazer, é muito importante saber trabalhar com perguntas, né, perguntas poderosas, né, tipo essas aqui: onde começou a frieza entre nós? Então o relacionamento está frio? Está caminhando para um fracasso? Então deve fazer essa pergunta, os dois sentar ali, olhar um para o outro e fazer essa pergunta: onde começou essa frieza, né? Quando, que data que foi, que ocasião, o que aconteceu? E a gente permitiu que isso acontecesse entre nós. Essa frieza foi entrando, tomando conta. Então tem que fazer essa pergunta, porque antes de achar a solução, temos que descobrir a causa do problema e fechar essas portas, né? O próprio Jesus ele falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Então, a gente age com humildade, nós agimos com sabedoria, a gente tem que saber usar as ferramentas que temos e para isso nós temos ouvido, temos a boca para falar, né? Temos 2 ouvidos e uma só boca, porque devemos ouvir mais. Então, devemos trabalhar esse poder de ouvir também, né? Começar a ouvir
realmente a dor, aonde está e aonde começou esses problemas. A segunda pergunta é: o que ainda dói em mim e eu nunca falei? Isso é muito importante, você fazer essa pergunta para você mesmo, né? Para você mesma. Aonde dói ainda que eu nunca falei para ninguém, eu estou guardando isso, né? Você está talvez com uma mordaça na sua boca, você está com medo talvez de falar para alguém, talvez a mulher com medo de falar para o marido está com medo de falar para a esposa, mas é extremamente importante, gente. Né, a confissão, a Bíblia fala, né? O próprio Tiago ele fala sobre isso, que devemos confessar uns aos outros, orar uns pelos outros e confessar. A oração ela só vai ter efeito se houver a confissão. Então a gente confessa um para o outro ali, né? E começa a fazer pergunta, né? Falar, olha, eu descobri, né, que existe uma dor dentro de mim, eu nunca te contei, mas eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Quantas vezes eu cheguei para minha esposa e eu falei, olha, esse aqui é o meu ponto fraco, isso aqui realmente dói, se você fizer isso aqui dói muito em mim, me machuca, né? Então, não faça isso, porque isso aí dói, esse tipo de coisa. Mesmo que às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, mas se você dói, se dói no seu coração, você tem que contar para a pessoa. Ela pode falar, mas é besteira, por que você tá sentindo dor? Mas eu tô sentindo dor. Então é importante a gente ter essa humildade, gente, para a gente expor, né? A gente não pode sair expondo para qualquer um na nossa vida. Mas se você está casado com uma pessoa, essa pessoa que você está casado ou casada é a pessoa que você deve confiar. Você fez uma aliança com essa pessoa aí. Então você deve confiar nessa pessoa e deve trabalhar essa maturidade no aconselhamento, né? Na confissão, essa transparência. Não pode ficar escondendo as coisas, mas tem que ser o mais claro possível. Para um casamento dar certo, tem que ter muita transparência entre as duas partes, né? A terceira pergunta é: o que eu senti e o outro não percebeu? Então, assim, é horrível, né? Quando a pessoa está sentindo ali uma dor, está sentindo ali uma crise e a outra pessoa que dorme com você ali, vive com você, não está percebendo, né? É horrível isso. Mas isso tem que ser trabalhado, porque às vezes a gente comete esse erro até por ignorância, não é por maldade. Eu já vivi isso, e isso às vezes acontece no meu relacionamento também, de às vezes eu não perceber que a minha esposa está sentindo dor, ela está com um problema emocional, ela está com uma crise, e às vezes a gente não percebe, eu estou com a minha cabeça ligada em outros problemas, querendo resolver outras situações, e não estou vendo que a minha esposa está ali se afogando ao meu lado. Então é importante a gente parar e fazer essa pergunta, né? O que eu senti e o outro não percebeu. Então, chega e conta, não é para brigar, não é para jogar pedra. Fala assim, ó, eu tava sentindo isso, você não percebeu. De vez em quando me dá essas crises, de vez em quando, no ciclo da minha vida, eu acabo caindo nesse problema. Então eu quero te contar, eu quero confessar isso para você, para que você fique atento, né? E me ajude quando eu estiver me afogando assim nesse problema. Tá certo? Então, é bom a gente trabalhar essas perguntas, porque é as perguntas que vão realmente dar uma direção para a gente, né? As perguntas vai dar uma direção para a gente. O próprio Deus, quantas vezes não fez perguntas para os seus filhos, né? Quando Adão pecou, Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui, né? Aí depois ele falou assim, mas quem disse isso para você? Que você está sem roupa, né? Está despido e colocou vergonha em você. Então Deus vai fazendo perguntas. Deus fez pergunta para Elias, né? Por que você está aqui nessa caverna? Né? Deus ele faz pergunta, porque a pergunta faz a gente pensar. E Deus ele gosta de trabalhar o nosso pensamento. Então às vezes a gente está tão envolvido com igreja, com espiritualidade, a gente acha que espiritualidade é só viver naquela emoção, naquele êxtase, né? Nossa, Deus falou demais comigo ontem, eu senti tanta presença de Deus, a gente quer só o sentir. Mas Paulo fala do culto racional, da mudança de mentalidade, né? Então nós devemos trabalhar. Esse é o verdadeiro culto, é um culto da clareza, é o culto da consciência. A palavra culto vem de cultivar, né? Deus falou com Adão, cultive
esse jardim, guarde ele, cultive, né? Tô te dando um jardim perfeito para você cultivar. O casamento é um jardim que nós devemos cultivar. A nossa família é um jardim que Deus nos deu para cultivar, para guardarmos, né? Então, o verdadeiro culto é esse. E quantas pessoas deixa de lado o seu casamento, deixa de lado a família, né, os filhos, e só quer estar na igreja. Só quer estar na igreja e acha que está agradando a Deus. E está deixando a família se perder, deixando o casamento se perder, porque quer estar lá com Deus. E Deus está falando, vai cuidar da sua família, vai cultivar o que eu te dei, seja responsável. Né, queridos? Então devemos parar para fazer essas perguntas aí, tá? Você deve fazer essas perguntas para você, você deve fazer isso com o seu cônjuge, fazer essas perguntas que realmente vai fazer essa anamnese, né, para descobrir por que nós entramos nessa situação. Porque senão vai chegar em um ponto irreversível. Quantos casamentos já chegaram nesse ponto irreversível que agora não consegue mais mudar o contexto, né? Talvez até emocionalmente eles não sentem mais nada um pelo outro, que foi deixando esfriar, 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 e não fechou as portas lá atrás do inferno, e hoje o orgulho segura as duas partes aí e eles não têm humildade para reverter a situação. Então, sinais de dor emocional não resolvida. Vamos ver aqui alguns sinais, né? Distância no toque. A gente sabe que o toque é uma das comunicações, é uma das linguagens do amor, né? Tem pessoas que comunicam tocando, né? Encostando. Tem muita gente que não gosta de ser tocado, outros já gostam mais. Mas um toque com respeito, isso é importante. Então, quando começa a ter esse distanciamento, e o casal, gente, tá casado, os dois é uma só carne. A Bíblia vai dizer que o corpo do homem pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao homem. Então, ou seja, tem que ter o toque, né? O toque físico. Mas quando começa a ver esse distanciamento presencial, físico, né? E vai acabando o toque, isso, gente, é muito perigoso. Esse é um dos sinais que já revela essas dores emocionais, né? Onde os dois estão ali descostas, como nessa gravura aí. Os dois estão descostas um para o outro, né? Vivendo de fachada. As ironias frequentes também, isso é um grande problema, né? E começa a ter ironia, a linguagem já fica uma linguagem agressiva, né? Uma agressão verbal, e é um sempre humilhando o outro, e não tem mais aquela palavra de carinho, de motivação, de inspiração, mas é uma comunicação altamente tóxica, altamente de má influência para a família, perturbadora. Pessoas que estão perto se incomodam de ver o casal ali, né, com rispidez, um tratando o outro de uma forma mais grossa, ou com brincadeiras irônicas, né, falando mal, expondo o marido, expondo a esposa. Então, gente, isso tudo são sinais, né? Conversas vazias. Então, é aquela conversa bem seca. Os dois estão ali só de aparência mesmo, né? O casal tá ali só de aparência. É uma conversa totalmente seca e vazia. Isso é um sinal também muito forte. A falta de admiração. Então, quando falta admiração entre o casal, os olhos deles vão começar a admirar lá fora. Então aí já vai entrando uma outra questão, né? Eu nem vou falar o nome aqui do pecado, mas você sabe, começa com a letra A, adul, né? Vai entrando aí esses espíritos que vai agora facilitando para que aconteça isso e quebra a aliança. A falta de admiração, o tédio e desconexão. Então a pessoa já não suporta mais, não aguenta ouvir a voz, não aguenta ouvir, sentir o cheiro daquela pessoa mais, entendeu? Tudo que a pessoa faz já está incomodando, né? Então dá um tédio, aquela desconexão. Evita estar a sós, então eles estão sempre ali com a desculpa, né? Não quer mais ter aquele momento romântico entre eles, um momento ali, né? E eu aprendi, gente, que o casal sempre deve estar renovando a aliança. E a renovação dessa aliança é no seu momento ali de intimidade, de amor, que os dois estão ali, né? Então eles devem lutar para isso aí, porque para quebrar a aliança é muito fácil, né? E agora para renovar a aliança é mais difícil. Então vai exigir da gente aquele esforço.
Quando a gente estava no início lá, né, na paquera, no namoro, tinha um esforço muito grande, né, para poder ter as aventuras lá, né, às vezes até proibidas. E fazer o que é errado, o que é proibido, parece que é mais gostoso, é melhor. Depois que tá tudo certinho, tudo é lícito, né, aí parece que perde o sentido. Por que ignoramos a dor? Vamos lá, primeiro, medo de confrontar, e é a pura verdade, né? O medo, a pessoa enche a cabeça de medo e fala, não, não vai dar certo, e vai dar errado, não vou fazer isso não, porque pode acontecer isso, acontecer aquilo. Então o medo, gente, é o pivô de tudo isso aí. As pessoas têm medo de conversar, as pessoas são tímidas, né? Para poder conversar, para abrir o coração. Ah, mas se eu contar isso para ela, se eu contar isso para ele, vai acontecer isso, isso e isso. O orgulho também, né? O que eu mais vejo, gente, é as pessoas presas e agarradas no orgulho, né? Então, não vou fazer isso, não. Eu não vou dar meu braço a torcer. E a gente está falando de coisa aqui, gente, que não condiz com uma nova natureza, né, transformada em Cristo. Nós que somos salvos, né, nascemos de novo. Nós não vivemos mais pelo medo, né? Vivemos pela fé. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós temos o verdadeiro amor, não vamos deixar o medo destruir o nosso relacionamento. Nós vamos vencer esses medos, né? O orgulho também. O orgulho é a mãe de todo pecado. Nós não vamos mais manter essa estrutura de orgulho. Rotina sem tempo para sentir. Então, vão também ali se prendendo, né? As rotinas do dia a dia, é só trabalho, é só as tarefas de dentro de casa, e aí a pessoa não tira mais um tempo, né, para poder realmente olhar para dentro de si e fazer um autoexame, falar que dor é essa que eu estou sentindo, gente, que é isso? O nosso relacionamento está começando a enfrentar uma crise, né? A normalização da frieza. Então chega um ponto que fica normalizado, se torna normal, e a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar desse jeito mesmo, e vão ficar assim mesmo, e vão ver até onde vai. Então eles normalizam essa frieza, né? Ignorar a dor é o caminho mais rápido para o afastamento. Então quando ignora essa dor, é a mesma coisa quando a pessoa está sentindo uma dor física, e ela só está tomando remédio ali para tirar a dor, para anestesiar a dor. E não vai tratar. A dor, gente, é um sinalizador. A dor está contando algo, dizendo algo. Não podemos ignorar a dor. Então nós vamos disponibilizar para vocês um exercício, né? Eu vou até deixar aí na descrição PDF com um exercício rápido, prático. São perguntas para você responder aí, né? O casal poder responder. E nesse exercício que você vai estar fazendo, você vai estar também descobrindo, né, fazendo um exercício dessa autoanamnese, dessa autoanálise entre vocês e começar a criar uma situação aí de conversa, de diálogo entre vocês dois, né? Então, a dor que nunca disse, você vai escrever aí, ó. Esse é um exercício, nós vamos deixar também outro lá na descrição, tá? Qual dor eu senti e nunca falei? Então responda aí. Quero que você responda essa primeira pergunta. Qual dor eu senti e nunca falei? Escreva agora aí essa dor. Quero que você pense, se você estiver ao lado do seu cônjuge, você pode fazer separadamente, depois trocar aí essa ideia entre vocês dois e já começar a provocar esse diálogo, essa conversa, né? Segunda pergunta, qual atitude do outro me machuca em silêncio? Então vocês vão responder, vocês dois, até aproveitando o ensejo, vocês estão no exercício, vocês vão aproveitar e já vão confessar um para o outro aí. Uma atitude que faltou no outro e que machuca, né? Que está machucando você em silêncio, você nunca contou. Então é o momento de você contar agora e revelar. Então depois vocês vão compartilhar sem rebater, apenas ouça, tá? Então faz o combinado, olha, eu vou te contar aqui, eu vou te revelar as minhas respostas, quero que você ouça e vice-versa. Com muita maturidade, gente, sem infantilidade. E essas duas perguntas aí é apenas o início. E nós vamos deixar também para vocês aí um questionário com mais perguntas que também vão ajudar vocês muito, tá?
Versículo bíblico: examinai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13, versículo 5. Primeiro olhe para dentro, depois reconstrua junto. Então todo o processo na Bíblia, né, que fala sobre conquista, sobre reconstrução, primeiro existe o processo do mapeamento, da espionagem, né? Lembra quando eles foram conquistar a terra prometida de Jericó, né? Então Deus deu a ordem para que entrasse ali alguns espias. Então, quando eles chegaram também em Canaã, a terra que manda leite e mel, entraram espias, né? Josué e Caleb foram lá mapear a terra, na terra de Jericó, da mesma forma, né? E quando eles vão reconstruir Jerusalém, então eles vão lá para poder fazer um levantamento, qual a situação. Então examinai-vos, né? Faça esse exame. Então você primeiro se examina, olhe para dentro, olha para vocês dois agora, veja que tipo de comportamento que está atrapalhando e trazendo problema para vocês. Depois vocês vão agora à etapa de reconstrução. Por isso que esse módulo 1 é o módulo desse autoexame, tá? De fazer esse exame. Isso é bíblico, é um princípio bíblico e é muito importante. Não adianta, gente, você ficar procurando aí pastor milagroso, profeta milagroso. Ah, meu casamento tá acabando, tá sendo destruído. Faz uma oração para mim aí, faz uma reza para mim. Não vai resolver nada. Se vocês dois não sentar com humildade e se sujeitar à verdade de Deus, que é a verdade que vai restaurar e vai reconstruir. Eu estou aqui na condição de intermediar vocês, de ajudar. Estou trazendo ferramenta para vocês, mas é vocês dois que têm que querer e abraçar isso, começando com essa autoanálise, tá? Mais um versículo bíblico aí para gente. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Então tem que ter a paciência, né? Tem que ter paciência. Paciência é ponte para a cura emocional. A paciência é a ciência da paz. Tem que ter paz. Primeira coisa, traga paz para a conversa de vocês e fala, olha, vamos abrir o coração aqui, vamos começar a confessar um para o outro. Depois vocês vão fechar com a oração, viu? Vocês vão orar junto, falar, Senhor, eu quero aqui apresentar essa nossa fraqueza, esse nosso comportamento que a gente está se comportando e está ferindo um ao outro, está prejudicando o casamento, prejudicando a família, os filhos estão sendo prejudicados. Então nós queremos colocar aqui na cruz, humanamente falando, não temos condições, não temos capacidade, mas pedimos ao Senhor que nos dê esse espírito de mansidão, de humildade, nos dê a paz que excede todo o entendimento. Nós queremos agir com paz, queremos guerrear, Senhor, contra essas hostes que se levantam contra a nossa vida, debaixo da tua paz, viu? Então façam isso hoje mesmo e vocês vão ver resultados imediatos. O desafio da semana, gente, vamos lá. O silêncio precisa acabar. O desafio que eu deixo para vocês aqui agora é acabar com o silêncio entre vocês dois. Faça um voto, um propósito de não ficar conversando com outras pessoas alheias, tá? Não fica contando os problemas de vocês para qualquer um. Se vocês têm um conselheiro sábio, um pastor, uma conselheira, pode conversar sim, mas com qualquer um não faça isso. E converse entre vocês, tá? Você vai avaliar, por exemplo, seu casamento já está quase que arrebentando, já está quase que afundando, né? Mas ainda tem uma esperança. Lembra que no primeiro treinamento nós trabalhamos isso, né? Como você identificar ali qual o nível que está o seu casamento, né? Qual a zona que está, a zona de perigo, a zona de conforto. Então você já avaliou, já descobriu, mas ainda tem esperança, ainda tem 1% ainda de esperança. Então vai lá, aposta suas fichas, tudo aí agora, fala, vamos lá, vamos tentar. Porque, não, mas eu acho que separar e recomeçar um outro relacionamento é mais fácil. Não é. O outro também vai ter problema, o outro também vai ter muita dificuldade. É melhor você dormir com a consciência limpa de que você tentou até as suas últimas forças. Então, faça esse desafio agora, essa semana, que o silêncio precisa acabar. Vocês vão arrancar essa mordaça da boca de vocês e vocês vão ouvir e falar. Ouvir mais e falar. Vocês dois vão conversar.
e com esse exercício aí vai ajudar muito vocês. Então, o primeiro desafio é esse: escolham um momento sem celular. Desliga o celular, tira o celular, senta vocês dois ali e começa a fazer os exercícios e conversar, tá bom? Desafio 2, faça um exercício da escuta da dor. Começa agora a avaliar essa dor dentro de vocês, viu? Começa a avaliar essa dor e conta um pro outro: olha, eu sinto isso mexe demais comigo. Quando você fala isso, quando você não fala, quando você me ignora, isso dói. E não é para você que está ouvindo isso ficar rebatendo, não. Escuta e depois você vai falar a sua versão também. Você também vai contar as suas dores, tá? Um respeitando o outro. Não é para ficar, mas você faz isso, não sei o quê. Não. Vocês dois vão unir para poder restaurar, gente, reconstruir. E vocês vão ser muito felizes. O desafio 3 é: se não conseguirem falar, escrevam cartas. Olha que coisa mais fácil, né? Não está conseguindo falar, não? Tem um bloqueio? Está com vergonha? Está com timidez? Escreva uma carta, ou se não, vamos abrir uma exceção. Combina só, eu vou mandar no seu WhatsApp lá e você me responde pelo WhatsApp também. Manda um texto lá e começa por aí. Mas o objetivo é vocês dois presencialmente estar fazendo isso para se tornar um hábito na vida de vocês. E um hábito muito poderoso, tá, gente? Então a frase final de impacto é: toda ferida negada apodrece, toda dor escutada cicatriza. Olha que forte, hein? Toda ferida negada apodrece, toda dor escutada cicatriza. Então o problema não é a gente ter feridas, o problema é essa ferida apodrecer, essa ferida inflamar. Esse que é o problema, né? Uma ferida que não cicatriza, está inflamada, né? Agora, uma ferida cicatrizada, isso não é humilhante, isso não é problema. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele revelou as feridas dele cicatrizadas, né? Revelou para Tomé, para os discípulos, a ferida na mão, né? A ferida que ele recebeu de lado, né? Através do centurião com uma lança. Então, nós vamos levar cicatrizes para a eternidade, isso não é problema não. O seu casamento tem muitas feridas, mas essas feridas têm que ser cicatrizadas e elas vão servir como ministério depois. Vocês vão olhar para elas e falar assim: a gente tinha esse problema aqui e Deus nos ensinou a tratar desses problemas aqui. Tá certo, gente? Então é isso aí. Façam exercício, dedicam, tá? Dedicam, peguem firme aí que vocês vão ver muito resultado. Eu quero que depois vocês testemunhem aqui no canal também, nos comentários, viu? Já compartilha esse vídeo aí, já convida outras pessoas vão participar comigo lá do seminário lá, né? O Academia do Amor. Então as aulas são todas aqui programadas, os treinamentos, né? Um treinamento vai conectando o outro. Os módulos, vocês vão ver que os módulos vão só aprofundando cada vez mais. E vai ser muita bênção na vida de vocês, tá? Então que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.